Olá, oitavo ano. Olá também aos inscritos no meu canal do YouTube. Eu sou o professor José Mike e nesse vídeo eu vou fazer a correção da primeira semana de Geografia do PET Volume 2. Essa semana nós tivemos como tema os conceitos geográficos na compreensão dos conflitos contemporâneos e as atividades começam na página 46. Questão número 1. Para você, o que significa viver em sociedade e o que é ser brasileiro? Bom, pelo que vocês podem perceber, é uma questão pessoal, mas nós podemos, de uma forma geral, dizer que viver em sociedade significa viver em um território sob as mesmas regras, normas e leis, compartilhando valores e crenças. Essa questão de ser brasileiro nós podemos vê-la por dois ângulos diferentes. Geograficamente falando, nós podemos dizer que ser brasileiro significa ter nascido e viver dentro do território brasileiro. Mas, por extensão, né, se você é uma pessoa entusiasmada com o seu país, infelizmente nesse momento, eu acho que nem todos estão satisfeitos, né, com o que nós estamos passando no nosso país, infelizmente. Mas para quem aí está mais animado, né, está mais orgulhoso, você pode dizer também, além do conceito geográfico, que ser brasileiro é não desistir nunca, correr atrás aí dos seus ideais, ser feliz mesmo com as dificuldades, né? Então, faça com suas palavras, essa é uma questão bem pessoal, tá? Vamos à questão número 2. As palavras nação, território, país, estado e governo são usadas muitas vezes como sinônimas. No entanto, existe a diferença na definição de cada uma delas. Vamos entendê-las melhor? Preencha o quadro com base no texto que você leu no início desta semana. Antes de começar a quarentena, eu com os meus alunos do oitavo ano, nós estávamos exatamente nessa matéria, né, falando aí sobre esses termos tão importantes para a geografia. Então eu acredito que muitos se recordam. Nós vamos completar esse quadro com a definição de cada termo e com exemplos. Começando por nação. O que é uma nação? Nação é um conjunto de pessoas que possuem uma língua e tradições comuns. Por exemplo, nação cigana, nação judaica, nação curda, né, os curdos que são aí os povos que lutam por um território, né, específico para eles até hoje aí. Então vocês podem dar esses exemplos aí da nação. Próximo, território. Qual que é a definição de território? Um território, ela é uma área delimitada por fronteiras ou por limites e no qual um sujeito, nesse caso é o Estado, né? Estado com E maiúsculo, não é Estado de Minas Gerais, não. É o poder político de um país. Então, nesse caso, o Estado exerce poder e controle, tá? Recapitulando, então, qual que é o conceito de território? É uma área delimitada por fronteiras ou limite, no qual o Estado exerce poder e controle. Exemplo de um território: o território brasileiro, né? É o território demarcado pelas nossas fronteiras, tá? Próximo, país. O que é um país? País é um povo que vive em um território próprio, independente, né? Tendo um governo que o representa. Exemplo de país. Inúmeros, né? Nós temos aí 193, esperando Bougainville, né? Que é um território que pertencia a Papua Nova Guiné, ser ratificado como um novo país. E o mundo então chegará a 194 países. Escolha alguns desses, né? Eu coloquei na minha resposta Brasil, Estados Unidos, China. Tá ótimo assim. Estado. Como eu acabei de dizer, vamos tomar cuidado com essa palavra, porque a palavra estado com letra maiúscula tem um significado e estado com letra minúscula tem outro. Estado com letra minúscula é uma unidade federativa. Minas Gerais, São Paulo, Bahia e assim por diante. Agora, Estado com letra maiúscula significa o poder político de um país, tá? Então, quando eu falo assim, essa empresa é administrada pelo Estado, ou seja, é uma empresa federal, uma empresa pública, né?
que é governada, é pelo poder político daquele país. Exemplos de Estado, de poder político. Nós podemos citar o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Ah, mas então esse Estado não é o governo, não? Não, não é o governo. Por quê? O governo, igual o governo de um determinado presidente, por exemplo, ele é transitório, ele é passageiro. Então hoje nós temos um presidente da República, daqui a algum tempo podemos ter outro, né? Agora, o Estado, que é o poder político daquele país, como eu citei aqui, o poder legislativo, executivo e judiciário como exemplo, ele não vai se modificar. Sempre vai existir, né? O poder legislativo, que é aquele que cria as leis, o executivo, que é aquele que executa, e o judiciário, que é aquele órgão responsável, né, por fazer com que as leis sejam cumpridas e por punir aqueles que não cumpram as leis, certo? Então coloquem aí que Estado é o poder político público de um país e pode dar como exemplo esses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Agora, governo é o que eu acabei de dizer. Governo é a cúpula, a parte dominante do Estado, né? Quem governa aquele país. Exemplo de governo. Posso falar do governo de Donald Trump dos Estados Unidos? É um exemplo, né, plausível de governo. Certo o quadro? Vamos então para a questão número 3. Explique a afirmação. Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Você concorda com essa afirmação? Dê exemplos positivos e negativos do seu município. Pessoal, vamos pensar. Os funcionários públicos, eles são pagos com o dinheiro dos nossos impostos, que nós pagamos todos os anos, que nós pagamos a todo momento. O Brasil tem uma carga tributária enorme em tudo que você compra. Se você vai comprar um carro, 30, 40, até mais por cento daquele valor é de impostos que vai para o seu governo. Tudo que você compra tem uma porcentagem de impostos que vai para o governo. Para quê? Para pagar esses funcionários públicos. Então, vocês concordam que os funcionários públicos são servidores da sociedade? Eu concordo. Eu acho que sim, que eles são servidores da sociedade e que devem trabalhar pelo bem-estar da mesma, né, da sociedade, porque os seus salários são pagos com os impostos pagos por nós enquanto cidadãos. Aí pediu também os pontos positivos e os pontos negativos. Na minha opinião, né, eu colocaria como ponto positivo é que se esses funcionários públicos são pagos com a nossa contribuição, nós temos o direito de cobrar por um trabalho eficiente, né? Afinal de contas, se você parar para pensar, por exemplo, o presidente da República, ele é um empregado do povo, é você que paga o salário dele, né? Então você tem o direito de cobrar, porque é você que paga, tá? Agora, pontos negativos. Existem inúmeros, né? Vamos citar aí o nepotismo, por exemplo, como ponto negativo. O que é nepotismo? É quando os governantes empregam pessoas da sua família, né? Isso eu não estou falando em âmbito nacional apenas, não. Eu estou falando, inclusive, em âmbito municipal. Isso acontece por todos os lugares, né? Os governantes praticam nepotismo, empregam pessoas de sua própria família, né, ocupando vagas que poderiam ser destinadas a pessoas até mais capacitadas e também mais necessitadas de um trabalho formal. Então, na minha opinião, esses são os pontos positivos e negativos. Certo? Vamos então à próxima questão. Observe os mapas da expansão territorial do Brasil e responda às atividades 4 e 5. Então, nós temos aí 5 mapas mostrando, né, a expansão territorial do Brasil durante alguns períodos que são identificados aí nos mapas. Então, primeiro nós temos as capitanias hereditárias, né? Primeira divisão do território brasileiro, dividido aí pelo Tratado de Tordesilhas. Nessa parte em laranja pertencia Portugal e foi dividida nessas capitanias hereditárias. 1534, que é o primeiro mapa. Segundo mapa, 1789, alguns estados tinham mais ou menos a mesma proporção que tem hoje, mas a maioria deles sofreu modificação. E você pode perceber que nós conquistamos
terras a oeste, da parte que pertencia à Espanha também. Então, a partir de 1789, houve uma expansão da fronteira do nosso país. 1889, terceiro mapa. Alguns estados já estavam, né, praticamente da forma que nós conhecemos hoje. Por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Já estavam da forma que nós conhecemos hoje. Mas muitos passaram por modificação. Aqui em 1943, nós temos alguns estados que já foram modificados também e alguns territórios acrescentados, né, como por exemplo o território do Acre, território do Rio Branco e assim por diante. 1990 é a configuração atual do nosso país, né? Vocês podem perceber que houveram inúmeras mudanças, né? O território federal de Rio Branco foi elevado a estado, Roraima, né? Guaporé tornou-se o estado de Rondônia. Mato Grosso foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás também foi dividido, né, entre Goiás e Tocantins e também em Distrito Federal, né? A capital do Brasil passou a ser Brasília no Distrito Federal, só porque, claro, que isso muito antes, né? 1960, a inauguração de Brasília aí. Vamos então às questões. Número 4. O que pode fazer com que as fronteiras recuem, avancem ou deixem de existir? Olha, para que essas fronteiras deixem de existir, um país, um estado, nesse caso comunidade federativa ou cidade, ele precisa de se integrar ao seu vizinho, ou seja, juntarem, né, um com o outro. Para que as fronteiras se alarguem, né, ou recuem, é necessário uma ocupação militar. O que é ocupação militar? Guerra, conflito, né? Muitos países, vou citar aí como exemplo os Estados Unidos, que começou lá com as 13 colônias inglesas, né, e foi guerreando, né, através de guerras, conquistando mais território e expandindo as suas fronteiras aí, né? Não só os Estados Unidos, lá no Oriente Médio também, né, Israel alargou as suas fronteiras, invadindo o território palestino, assim como o Brasil, né, nós vimos que o Brasil expandiu seu território, ocupou o que pertencia naquela época à Espanha também, e assim por diante, tá? Então, o que você pode colocar na resposta da número 4? Para que elas deixem de existir, um país, estado ou cidade tem de integrar-se com seu vizinho, ou seja, ambos tornem-se um só. Para que elas se alarguem ou recuem, é necessário que haja ocupação militar, como ocorre no Oriente Médio, em que Israel alargou suas fronteiras, invadindo o território palestino, ou como ocorreu com o Brasil, é preciso que sua área marítima seja aumentada com o consentimento global, né? Ou seja, com o consentimento de outros países, com as cúpulas responsáveis por tal processo. Questão número 5. Os mapas acima foram alterando até chegar ao mapa que conhecemos hoje. Cite algumas diferenças entre eles. Nós já comentamos todas as diferenças e as transformações que ocorreram com o território brasileiro nesses períodos aí. Então não precisa de eu explicar novamente. O que você vai colocar na número 5, nessas alterações que ocorreram com o território brasileiro? Podemos citar a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, no primeiro mapa, que data de 1534, que passou a ser dividido em estados em 1789, quando seu território foi também ampliado. Entre 1943 e 1990, podemos citar a divisão do estado de Mato Grosso, também em Mato Grosso do Sul, a criação do Distrito Federal e de Tocantins, através da divisão, né, do desmembramento do estado de Goiás, a criação do estado de Rondônia, que antes chamava-se Guaporé, e de Roraima, que antes chamava-se Território Federal do Rio Branco. Pessoal, esses foram alguns exemplos das mudanças que ocorreram. Aconteceram mais, né? Mas eu só citei alguns. Eu espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo.
Corrijam, não deixem nada errado. Boa sorte para vocês nos estudos. Abraços geográficos a todos e até o próximo vídeo.